Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Bora pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, que promete reforços ainda nessa janela de transferências. Verdão que acabou se desfazendo de alguns jogadores, mas contratou bem pouco. Vale a lembrança de que o Palmeiras abriu mão do Aníbal Moreno vendido, do Michael emprestado, do Facundo Torres também vendido. Mas, em compensação, está devendo na hora das contratações. Marlon Freitas é a principal aquisição. Antes da vitória por 3-1 contra o São Paulo, na Arena Barueri, o executivo de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, disse o seguinte, abre aspas, estamos abrindo espaço para trazer outros atletas. E vamos trazer, mas definimos perfis específicos. Não são simples e fáceis. O que podemos garantir é que estamos trabalhando muito para atender às solicitações da comissão técnica. Vocês estão careca de saber que eu avalio o trabalho do Anderson Barros como bastante ruim. Para mim, não tem tamanho para ser um executivo de futebol do Palmeiras, o segundo clube mais rico do país. De qualquer forma, acho absolutamente normal que o Palmeiras demore mais do que os outros times para buscar reforços. O Palmeiras não vai se contentar em trazer qualquer atleta, especialmente depois de errar demais na temporada passada. Foram 12 contratações, 703 milhões de reais e nenhum título conquistado. Diante disso, com a dificuldade que é contratar o Nino do Zenit, John Arias do Wolverhampton, entre outros, dá para dizer que o Palmeiras de fato vai demorar mais. Mas a promessa do Anderson Barros é de que os reforços chegam até 3 de março. Só consigo cravar que Thiago Almada não será contratado. O meio atacante argentino não pensa em voltar ao Brasil. Por agora, a vitória por 3-1 contra o São Paulo na Arena Barueri fez com que o Verdão se recuperasse do 4-0 sofrido contra o Novo Horizontino e retomasse a ponta do Campeonato Paulista. Hoje, o Palmeiras tem 12 dos 15 pontos disputados. Quero te contar quando o Palmeiras imagina poder voltar para o Allianz Parque. Você sabe, o Verdão está jogando na Arena Barueri, enquanto o gramado do seu estádio está sendo trocado. O Palmeiras avalia essa troca como positiva, ela tem funcionado dentro do cronograma e a expectativa é de que o Verdão possa voltar a jogar em seu estádio a partir do final do mês de fevereiro. Se tudo correr bem para a reta final do Campeonato Paulista, você sabe, o Paulistão nessa fase de grupos tem 8 rodadas, depois fase de quartas de final com um jogo, semifinal além das finais. O Palmeiras tem a intenção de disputar a reta final do estadual dentro do seu estádio. Vai perder as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que se inicia no próximo dia 28, mas terá o seu estádio como casa, como trunfo, para a Libertadores da América, para o Paulistão, reta decisiva, além de quase 90% do Campeonato Nacional. Essa reforma se deu por necessária diante dos relatos de jogadores do Palmeiras no fim da temporada passada de que a coisa já não funcionava tão bem, estão sendo feitas substituições de componentes específicos do sistema sintético. Você gosta de gramado artificial? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora te atualizar agora sobre Paulinho, quando o atacante, que custou 114 milhões de reais ao Palmeiras, voltará a defender o Verdão. Vale a lembrança de que ele passou por uma cirurgia em 22 de julho, logo depois da participação alviverde na Copa do Mundo de Clubes. Segundo a cirurgia, no intervalo pequeno de tempo, para a correção de um problema na tíbia. Cirurgia teve a intenção de fixar o osso da tíbia na perna direita, problema que ele começou a sentir quando ainda era atleta do Galo. Em 2024 ele é comprado pelo Palmeiras, com o Verdão já sabendo de todos esses problemas. Conseguiu jogar pouco no primeiro semestre do ano passado, disputou o Mundial com bons números, mesmo com poucos minutos, mas precisou passar por uma nova cirurgia. A previsão inicial é de que se tudo corresse bem, o Paulinho seria reforço do Palmeiras para a reta final do Brasileiro do ano passado e da Libertadores. Não aconteceu. Depois, imaginava-se que o Paulinho estaria à disposição para a pré-temporada. Também não rolou. A nova previsão, ainda que não oficial, dá conta de que o Paulinho deve começar a fazer trabalhos com bola a partir de fevereiro para estar totalmente liberado para jogar com o Abel Ferreira a partir de março. Isso significa que ele, se volta só para a reta final do Campeonato Paulista, talvez para uma eventual final, além da disputa da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Reforço de enorme capacidade, muita qualidade, mas que não tem conseguido render. E aí não consigo me esquecer de uma frase que a Leila Pereira disse ao responder sobre a possibilidade de o Neymar ser contratado pelo Palmeiras. Ela disse que o Palmeiras não era hospital para recuperar jogador, muito menos para contratar jogador machucado. Acabou mordendo a própria língua. Quero falar agora sobre Rafael Veiga,
Que história é essa de que o meio atacante de 30 anos de idade, que pertence ao Palmeiras, está fechado com o América do México? O território MLS e a ESPN no México afirmam que as tratativas entre Palmeiras, América do México e Rafael Veiga estão avançadas para um empréstimo com obrigação de compra num negócio que geraria na casa dos 10 milhões de dólares. O jogador foi de fato pedido pelo André Jardine, treinador brasileiro, que busca um meio atacante. O Jardine entende que o Veiga seria um enorme acréscimo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com representantes do jogador e também com o pessoal do América do México mais ligado ao André Jardine. Tanto o André Cury, empresário do jogador, quanto os representantes do Jardine asseguram que ainda não há um acordo fechado. E o grande problema é financeiro. O América do México é um dos clubes mais ricos, se não o mais rico do futebol mexicano, mas ainda não se convenceu de investir cerca de 10 milhões de dólares por um atleta de 30 anos de idade. Com a lembrança de que o salário do Veiga, próximo a 2 milhões de reais por mês, é outro entrave. O América precisaria abrir seus cofres para que esse negócio avançasse. Existe a negociação, existe a possibilidade de acordo, mas o martelo ainda não foi batido. Quero completar contando que o Veiga nessa temporada tem 2 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. A temporada passada havia sido a de menos gols na carreira do Veiga desde 2019. Foram em 2025 7 gols em 53 partidas. Você venderia o Veiga ou negociaria por quais condições? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Boa notícia para os clubes brasileiros que procuram zagueiro. Adrielson não vai mais jogar no CSKA da Rússia. O ex-jogador do Botafogo, que pertence ao Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, tinha negociações avançadas com o clube russo. O Al-Ahly pediu uma compensação financeira um pouco maior depois do acordo e a conversa foi desfeita. Por que eu considero o Adrielson uma ótima opção? Zagueiro de 27 anos de idade que deixou ótima impressão com a camisa do Botafogo. E no mercado de zagueiros extremamente alto, em que o Vitão foi comprado por 10 milhões e meio de euros pelo Flamengo, em que o Jonathan Jesus quase se transferiu para o Zenit por 10 milhões de euros, em que o Joaquim, que pertence ao Tigres e esteve na mira do Palmeiras e também do Cruzeiro, não chegaria por menos de 9 milhões de dólares, e que, por exemplo, o Zenit pede para que o Nino seja liberado algo próximo a 8 milhões de euros, o Adrielson pode ser comprado por mais ou menos 3 milhões e 200 mil euros. Ele havia sido vendido por um valor bem baixo pelo John Textor para o Lyon, na oportunidade em 2023, 3 milhões e 600 mil euros. No Lyon ele não conseguiu explodir, acabou sendo emprestado e depois vendido para o Al-Ahly por apenas 2 milhões e 200 mil euros. Seu time precisa de zagueiro, o que você pensa sobre o Adrielson? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Você sabia que o volante Danilo, revelado pelo Palmeiras e hoje no Botafogo, quase virou reforço alviverde nessa semana? Meu amigo Benjamin Bach trouxe essa informação, consegui confirmar e vou contar mais alguns detalhes. Na semana passada, representantes do atleta procuraram dirigentes do Palmeiras para informar que o Botafogo tinha 3 meses de direitos de imagem e fundo de garantia atrasados. Isso permitiria ao Danilo que fosse à justiça para quebrar o contrato e se mudar sem custos para o Verdão. Antes de procurar a justiça, os representantes do Danilo queriam saber se o Palmeiras tinha o desejo de contratá-lo. Pois bem, enquanto o Palmeiras discutia essa possibilidade, o Botafogo se apressou para pagar parte do fundo de garantia e dos direitos de imagem atrasados, impedindo que o Danilo conseguisse, via justiça, a quebra do contrato. Ou seja, o Botafogo se livrou, por muito pouco, de perder um jogador que vai custar 22 milhões de euros. Esse foi o valor acertado entre John Textor e representantes do Nottingham Forest. Para o Palmeiras, negociação super interessante, o jogador chegaria de graça, excelente atleta, muito bom caráter, ótima capacidade física. No final das contas, ele permanece no Botafogo. O Palmeiras não tem nenhuma intenção de comprar o Danilo do Botafogo, até porque o Botafogo vai precisar vender esse jogador por muitos milhões de euros em meio à crise astronômica pela qual passa. Contei para vocês que é possível, inclusive, que o Botafogo não consiga registrar os atletas já contratados por conta do transfer ban. John Textor passa por enormes problemas financeiros no Brasil e no exterior. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.